Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 2 de agosto de 2021. Como diz aí o nosso amigo Léo, bom dia para você, Léo, né? Quebrando meu protocolo aqui, começando dando bom dia aí. Louvor do nosso querido Guida, né? Preocupar para quê? Se você quiser, tá disponível no YouTube. São duas músicas, duas canções do nosso querido Miguel. Eu sei, e essa aí preocupar para quê? Eu tô fazendo um bate-bola aqui, né? Um dia é preocupar para quê, outro dia eu sei. Bom, segunda-feira, 2 de agosto de 2021, começando mais um mês, começando mais uma semana na presença do Senhor e, obviamente, aqui diante da palavra de Deus, no nosso devocional, na nossa maratona bíblica. Nessa segunda-feira, nós vamos falar dos capítulos 35 e 36 de Isaías e também o Salmo de número 77. Nesses capítulos, vamos fazer aqui uma contextualização, porque o tema do devocional hoje é intervenção de Deus, intervenção divina. E por que nós vamos falar desse assunto aí, que é um assunto interessante, um assunto bom para a gente tratar logo no início da semana, logo no início do mês, né? Mas não é por acaso que a gente vai tratar desse assunto, não. A gente vai seguir aqui a sequência do próprio livro do profeta Isaías. Nesses capítulos 35 e 36, nós temos, de fato, duas grandes intervenções de Deus. Se você ler esses dois capítulos, você vai perceber exatamente essa pegada forte de uma intervenção poderosa de Deus. Interessante também é que esses capítulos eles vão encerrar um longo assunto, né, que o profeta vem tratando. Para você ter uma ideia, o assunto Assíria, né, esse império que dominou o mundo na época ali de Isaías, esse assunto encerra agora nesses capítulos. Por quê? A partir do capítulo 39, nós vamos começar a tratar dos babilônicos. São outros inimigos aí que o povo de Deus vai ter que enfrentar. Mas, nesses dois últimos capítulos aí, eu até disse, acho que eu disse 35, 36. Tô achando que eu falei os capítulos errados. Peraí, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Hoje não é 35, 36, não. 35, 36 foi sábado. Hoje é 37 e 38. Então não se assuste, dê informação errada aí. De qualquer forma, o assunto é o mesmo, porque apesar de eu ter falado os capítulos errados, as histórias que eu quero narrar são de fato as histórias que estão no 37 e no 38. Mas quais histórias são essas, Pastor Léo? Duas intervenções poderosas de Deus. No 37, como Deus derrota o comandante blasfemador Senaqueribe. Senaqueribe, ele blasfemou contra Deus, ele afrontou Deus, né? Nos capítulos anteriores você vai ver isso. E no 37 vai mostrar como Deus, de forma milagrosa, vai derrotar este comandante blasfemador Senaqueribe. Já no 38, né, o assunto muda um pouco, mas você vai perceber que os dois capítulos têm uma coisa em comum. O que tem no capítulo de número 38? Deus vai tratar de uma doença mortal que havia cometido o rei na época, que era Ezequias. Deus, ele está enfermo, Deus fala através do profeta Isaías que Ezequias vai morrer, Ezequias vai orar e Deus reverte essa história de forma milagrosa. Então, o que os dois textos têm em comum? Os dois textos vão falar de intervenções poderosas de Deus quando não havia opção, quando não havia outra alternativa. E nesse sentido, nós podemos fazer um link com os dias atuais. Por quê? Todos nós ou já enfrentamos, ou vamos enfrentar, ou estamos enfrentando situações extremas. Todos nós já passamos por situações extremas, que podem ser situações de enfermidade, que somente uma intervenção de Deus pode dar caso, pode dar jeito. Às vezes a própria medicina já abre mão. Ou às vezes pode ser algo não tão grave como uma enfermidade. Às vezes nós precisamos só de uma direção.
Nós não sabemos o que fazer. E só uma direção de Deus para nos indicar um caminho. E às vezes não é nem só porque estamos na dúvida, não. É só porque realmente não sabemos o que fazer mesmo. Qual é o ponto? Que nós ou já enfrentamos, ou vamos enfrentar, ou estamos enfrentando situações extremas. E nós temos normalmente duas reações em situações de extremas. Quais são as reações que normalmente nós temos em situações extremas? Desespero. Desespero. Quantos de nós em situações extremas não entramos em desespero? É normal. Isso acontece às vezes. Só qual é o problema do desespero? Ele não resolve. Ele não resolve. Desespero não resolve problema. Nós sabemos disso. Qual é outra maneira de enfrentar situações extremas? Resignação. Já que não vai resolver mesmo, deixa isso para lá. Vamos seguir o caminho, vamos seguir, e porque isso aqui não vai resolver mesmo. E qual é o problema da resignação? Não resolve. O desespero não resolve e a resignação também não resolve. Normalmente, nós enfrentamos situações extremas dessas duas formas, ou desespero ou resignação. A Bíblia, ela oferece uma alternativa nesses casos, que não é nem o desespero e nem a resignação. A Bíblia oferece a intervenção de Deus. A Bíblia fala em vários momentos sobre uma intervenção poderosa de Deus. Agora, preste atenção no que eu vou dizer para você. Agora, 7 horas e 38 minutos de segunda-feira, 2 de agosto de 2021. Vou te falar a grande revelação aí, a grande chave para toda a sua vida. Tem casos, amigos, que somente Deus pode resolver. Vocês perceberam que eu fui sarcástico, né? É claro que todo mundo sabe disso, mas muitas vezes nós não vivemos à luz dessa realidade. Tem casos que só Deus pode resolver. Tem casos, amigos, que não vai ter outra alternativa a não ser Deus entrar nessa situação. E você pode estar nessa condição hoje. Talvez você está me assistindo aqui, a gente está tratando a coisa aqui de uma forma muito leve, mas talvez você, nessa manhã, está enfrentando uma situação muito extrema. Uma situação de enfermidade, talvez em você mesmo, né, na sua própria vida, talvez na vida de algum familiar seu, de algum amigo muito próximo. Talvez você está em dúvida, não sabe que atitude tomar, que caminho seguir. Eu não sei qual é a atitude extrema, talvez é uma dívida impagável, né? Uma dívida que você sabe que você adquiriu, talvez é um negócio que você fez que não deu muito certo, enfim. Talvez você nessa manhã está enfrentando uma situação extrema. Desespero não é solução. Resignação também não é solução, né? A palavra de Deus oferece uma alternativa, que é a intervenção de Deus. E é essa alternativa que eu quero falar para você nessa manhã. Por quê? Porque, voltando para o texto, voltando lá para Isaías 37, 38, nos dois casos nós temos algo em comum. Aliás, nos dois casos nós temos algumas coisas em comum. E é essas coisas em comum que eu quero destacar nessa manhã para incentivar você que talvez está enfrentando essa situação extrema, que talvez está enfrentando essa condição difícil, desesperadora, ou que você simplesmente resignou, mas que você realmente possa nessa manhã entender que há uma alternativa de Deus, há uma possibilidade da intervenção de Deus nesse caso. Bom, como eu disse, voltando para o texto, o que esses dois episódios têm em comum e que vai nos ajudar nessa manhã? Primeiro, o fato de que somente Deus poderia fazer alguma coisa. Esse é o primeiro ponto em comum do texto e talvez esse é o ponto exatamente que você está enfrentando. Existem situações que somente Deus pode fazer alguma coisa. Nesse caso específico aqui, tanto no caso do comandante blasfemador Senaqueribe, como no caso da doença do rei Ezequias, somente Deus poderia fazer alguma coisa. Então, o que esses dois casos têm em comum? Que as alternativas humanas cessaram.
E talvez você está nessa condição, talvez você já enfrentou, talvez você vai enfrentar a situação em que as alternativas humanas cessaram. Não adianta, vou usar aqui uma expressão, né, de alguém conhecido, não no mundo cristão, mas no mundo secular, né? Talvez não é só o poder da ação que vai resolver, né? Talvez não adianta agir, não tem o que fazer. Talvez não é só mudar a forma de pensar, como alguns irmãos vão ensinar. Não é só mudar a forma de pensar, não é só mudar a forma que você fala. Não. Tem vezes, irmãos, que não há o que fazer. Só Deus pode intervir. É o que aconteceu nesses dois casos. Segunda coisa aqui nós começamos a perceber alguma coisa bem interessante. Segundo, a disposição para a oração dos envolvidos. Disposição para a oração dos envolvidos. Tanto no caso de Senaqueribe como no caso da enfermidade, as pessoas se dispuseram a orar. Preste atenção agora no que eu vou dizer, anota aí, anota no seu caderno. Oração é como respiração. E nesses casos, respirar fundo faz muito bem. Nesses casos de situações extremas, respirar fundo faz muito bem. Oração é como respiração. Nesses casos, orar de forma veemente pode fazer toda a diferença. Então, assim como oração nos ajuda na respiração, ou assim como a oração pode oxigenar a nossa vida, aliás, a oração não, né? Assim como o oxigênio pode oxigenar a nossa vida, a respiração pode oxigenar a nossa vida. Deixa eu refazer esse negócio todo aqui. Assim como a respiração pode oxigenar a nossa vida, a oração pode oxigenar nesses momentos extremos aí também, tá bom? Em terceiro lugar, primeiro então, tem situações que somente Deus pode fazer alguma coisa, não é o poder da ação, nem do pensamento, nem mudar a forma como você fala. Segundo, disposição para a oração dos envolvidos. Terceiro, a maneira como Deus agiu no impossível. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Deus pode usar qualquer coisa. Deus pode usar qualquer coisa. Não limite o poder de Deus. Nós não podemos limitar o campo de ação de Deus. No caso, tanto de Senaqueribe como da enfermidade de Ezequias, o que nós percebemos é que Deus usou estratégias das mais diversas. Então, não limite o poder de Deus, não feche as portas para a ação de Deus. Não ache que não há mais alternativa. Aliás, quando não há mais alternativas humanas, Deus pode criar situações para que de forma maravilhosa ele venha a intervir na sua vida. E o quarto fato que une esses dois episódios de Isaías 37 e 38 é um período de descanso que vem depois da intervenção de Deus. Depois da luta vem o descanso. Depois dessa situação extrema, as coisas vão acalmar. Daqui a pouquinho, essa tempestade vai acalmar. Acalma o seu coração, tranquilize o seu coração. Depois da intervenção de Deus, vem um período de grande descanso. Depois da intervenção de Deus, ele nos oferece um período de descanso, um período de repouso. Então acalma o seu coração. Daqui a pouquinho, essa situação vai ter acalmado na sua vida. Daqui a pouquinho, as águas agitadas do mar vão ter acalmado na sua vida. Fique em paz. Tranquilize o seu coração. Tranquilize o seu espírito. Porque Deus, ele vai intervir e daqui a pouquinho, esse momento de desespero na sua vida vai passar, esse momento de tribulação vai passar e tudo vai acalmar. Depois da luta, certamente vem esse período de descanso. Bom, eu quero finalizar esse devocional dando para você um grande exemplo do que é a intervenção de Deus. Nós falamos aqui, tem coisa que só Deus pode fazer, nós falamos da disposição das pessoas envolvidas na oração, nós falamos que nós não podemos limitar
a ação de Deus, e nós falamos também que depois dessa grande luta vem um descanso. Isso é a intervenção de Deus. E aí nós nos lembramos de Jesus. Jesus é a grande intervenção de Deus. E assim como nesses episódios nós vamos perceber essas coisas em comum que eu acabei de citar, na intervenção de Deus trazendo Jesus à Terra, todos esses elementos estavam funcionando. O que nós aprendemos com isso? É que a grande intervenção de Deus já aconteceu na nossa vida. Talvez você está esperando uma grande intervenção de Deus na sua vida, mas ela já aconteceu. Jesus, ele já veio. Você já deve ter ouvido aquela expressão, o melhor de Deus está por vir. Isso não é verdade. O melhor de Deus já veio. O que nós aprendemos com isso? Que a partir de agora, tudo é lucro. Se o melhor de Deus já veio, se o melhor de Deus já aconteceu, o que pode acontecer da agora para frente é lucro. Então, acalme o seu coração, acalme o seu espírito e celebre, porque você já está vivendo a grande intervenção de Deus na sua vida. Jesus é essa grande intervenção. Bom, para finalizar o nosso devocional, eu quero deixar um desafio para você. O desafio que eu quero deixar para você, em cima de tudo isso que nós acabamos de falar, é: faça uma oração do tipo que você nunca fez. Quando nós encerrarmos aqui o devocional, quando nós terminarmos aqui esse período juntos, faça uma oração do tipo que você nunca fez. Depois, se você quiser olhar aqui, tanto no capítulo 37 como no capítulo 38 de Isaías, tem duas orações que são orações como você nunca viu antes. Então, assim que terminar o nosso devocional aqui, eu desafio você a fazer uma oração do tipo que você nunca fez ainda. Do tipo que você talvez nem nunca ouviu. E eu desafio você a fazer essa oração assim que nós terminarmos o nosso devocional. Falando em oração, vamos orar. Vamos colocar isso aí, tudo que falamos, diante do Senhor. Vamos apresentar a Ele nosso mês, iniciarmos o nosso mês aí na presença do Senhor e também a nossa semana. Então vamos orar, se você puder aí, pare um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar o Senhor em oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de graça, Deus de amor e misericórdia. Senhor, o que nós aprendemos sobre o Senhor nessa manhã é que o Senhor interveio nas nossas vidas. O Senhor entrou nas nossas vidas de forma maravilhosa através de Jesus Cristo. Uma intervenção que ninguém poderia fazer. Uma intervenção, Senhor Deus, que de forma inédita, nunca havia acontecido. De forma muito especial, o Senhor entrou nas nossas vidas e mudou a nossa história através de Jesus. Então, Senhor Deus, baseado nessa verdade de que o Senhor entrou nas nossas vidas, não há nada que nós possamos temer nessa manhã. O mês que estamos iniciando, a semana que estamos iniciando, Pai, tudo isso já está diante do Senhor, porque a maior intervenção que nós poderíamos experimentar nas nossas vidas, nós experimentamos em Jesus. O maior milagre que o Senhor podia fazer nas nossas vidas, o Senhor já fez. Portanto, Senhor Deus, nós podemos tranquilizar o nosso coração, e é isso que nós fazemos nessa manhã. Eu oro, Senhor Deus, pelos nossos irmãos, pelos meus irmãos que estão comigo enfrentando alguma situação extrema, que ele possa ser confortado nessa manhã por esta palavra, que ele possa receber esperança no fato de que o Senhor já interveio no mundo através de Jesus Cristo, que o Senhor já entrou no mundo através de Jesus, e essa grande verdade tranquiliza o nosso coração. Eu oro por esta semana, eu oro por este mês, eu oro pelos nossos dias e coloco, Senhor Deus, cada um deles diante do Senhor, clamando, Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Nós fazemos isso na certeza que temos de que o Senhor nos ouve e atende as nossas orações de acordo com a Tua vontade. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso, né? Nós vamos ficando por aqui. Eu quero só deixar um convite especial para você. Hoje à noite, às 20 horas, na nossa Igreja Nave, nós vamos receber
o missionário Maisel Rocha. O Maisel, ele é responsável por diversos projetos missionários no mundo. Ele trabalha forte com os muçulmanos e ele tem vários projetos ligados a essa área. E hoje nós vamos recebê-lo para falar um pouco sobre o desafio do cristão na cultura. Então é uma oportunidade rica que nós temos de aprender com esse grande servo de Deus. Hoje à noite, às 20 horas, na nossa Igreja Nave, vai ser um prazer receber cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe e uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para todos.